Eu gostaria que você já está de pé, e que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 23. Versículo de número 1. 1 Samuel. Se você não está com sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as suas eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Até aqui por enquanto. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua palavra. Fale conosco de uma maneira audível, para que possamos entender e compreender o real sentido da Sua palavra, para que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, para que esta não seja apenas mais uma mensagem ouvida pelos nossos ouvidos, mas que ela entre em nossos corações e que ela cause uma transformação, uma mudança para as nossas vidas. Desde já, nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam todos amém. Pode sentar no seu lugar. Hoje é o culto de missões, e quando nós falamos de missões, nós falamos de servir pessoas. E o Senhor, Ele nos chama sempre a servir pessoas. E o servir pessoas é algo que o Senhor deixou como um exemplo claro para todos nós. Existe uma urgência, uma necessidade de servir pessoas. E eu estava estudando e desenvolvendo essa mensagem, e o Senhor me deu um título para essa mensagem que diz: quando o céu te chama para sustentar vidas. Essa mensagem, amados, é uma mensagem que nos mostra a necessidade que nós temos em servir, em estarmos dispostos a servir, porque o servir faz parte da natureza de Deus. E como nós temos a natureza de Deus, é essencial que nós sirvamos a pessoas. E o que existem hoje, existem muitas mensagens que te chamam para vencer. Existem mensagens que te chamam para dizer que você é vencedor, de que você é mais do que vencedor, e isso é fato. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Por meio daqueles que amaram a Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas esta é uma mensagem que vai fazer com que você desperte a carregar o seu propósito. Essa é uma mensagem que não vai dizer que você é mais que vencedor, porque isso é uma certeza que você tem. Mas essa é uma mensagem que vai fazer com que você entenda que você carrega um propósito dentro de você, que a sua vida é um propósito. E quando nós falamos isso, nós vemos absolutamente duas coisas totalmente diferentes em sermos vencedores e em carregarmos um propósito. Porque quando você ouve uma mensagem falando que você é vencedor, que você é vencedora, isso muda uma fase da sua vida. Isso muda uma fase da sua vida. Mas quando você entende que você carrega um propósito, que você tem um propósito, isso muda um destino da sua vida. E o Senhor não nos chama para mudar apenas uma fase da nossa vida. O Senhor nos chama para carregar destinos. E é nessa manhã eu quero fazer com que você entenda isso, que uma das maiores ou a maior crise da igreja atual
da igreja pela qual nós somos e da igreja pela qual nós servimos, é que existem muitas pessoas que estão querendo ser curadas, cuidadas, e poucos estão dispostos a sustentar essas pessoas. Muitos de nós queremos ser curados, muitos de nós queremos ser cuidados, mas poucos de nós nos colocamos à disposição para que isso aconteça. Queremos ser cuidados, queremos ser curados, mas não queremos sustentar alguém. Porque quando falamos em sustento, logo nos remete a algo financeiro. Mas nem sempre é sobre financeiro. Nem sempre é sustentar alguém com coisas materiais. Porque o servir às vezes vai depender de você enfiar a mão no bolso e abençoar alguém, mas em muitas vezes é mais do que isso. É um abraço que você pode dar, é uma mão estendida que você pode estender e dizer assim: conte comigo. É um abraço que você pode dar e dizer assim: ei, eu estou contigo. Isso é muito mais valioso. Mas a igreja atual, a crise da igreja atual é que queremos ser cuidados, precisamos ser curados, mas existem uma falha nossa, quando nós não nos colocamos à disposição de alguém, quando não estamos disponíveis para alguém. Poucas pessoas estão dispostas a carregar dores, poucas pessoas estão dispostas a permanecer úteis em tempos difíceis. Poucas pessoas estão dispostas a servir, mesmo quando a sua própria alma está ferida, quando você necessita de ajuda, quando você necessita que seja feito com você aquilo que o outro está pedindo que faça com ele. Poucos estão dispostos a isso. Sabe, amados, existe um tipo de cansaço que ele não aparece às vezes no nosso corpo físico, ele aparece na nossa alma. Existe um cansaço que não está no físico, mas está na nossa alma. É aquele momento que você continua caminhando, mas por dentro você já sabe. Por dentro você sangra, por dentro você já está a ponto de desistir, de entregar, de parar. Você continua caminhando, mas dentro de você já tem algo que você já não suporta mais. E talvez existam pessoas aqui dentro hoje. Talvez existam pessoas que estão assim aqui dentro, pessoas que já estão cansadas, não no físico, mas na alma. Pessoas que talvez estão a ponto de desistir, de dizer assim: não quero mais, não dá mais, eu já não suporto mais, eu não quero mais. Talvez hoje existam pessoas aqui que estão cansadas de lutar. Talvez nessa manhã estejam pessoas aqui cansadas de tentar. Talvez nessa manhã estejam pessoas aqui que se cansaram de servir e não serem reconhecidas pelo seu serviço. Talvez estejam aqui pessoas nessa manhã cansadas de carregar um peso emocional sozinho. Pessoas que muitas vezes chegam sorrindo aqui na igreja, mas por dentro estão tentando sobreviver. Pessoas que chegam aqui e cumprimentam todos, mas por dentro elas estão vivendo o pior caos.
não sabem se continuam, não sabe se param. E o mais interessante disso tudo, sabe o que é mais forte disso tudo? É que a maioria das pessoas acham que por você servir a Deus com toda a sua profundidade, você vive o tempo todo forte e animado. Você acha que servir a Deus com toda a intensidade, e as pessoas às vezes olham para você e dizem assim: nossa, mas fulano de tal é tão forte, nada abala ele está sempre sorrindo, ele está sempre animado, ele é alguém inabalável. Mas você sabe algo que eu aprendi? É que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos exatamente o contrário disso. Nós percebemos que os homens mais usados por Deus, e quando eu digo homens, eu estou dizendo no plural, homem e mulher, mais usados por Deus, quase sempre estavam atravessando guerras internas. Os homens mais usados por Deus, eles não estavam em um estado confortável em suas vidas. Eles estavam vivendo guerras internas, enquanto eles sustentavam pessoas ao seu redor. E talvez seja isso que torna esse personagem chamado Davi tão humano para nós. Porque o texto que nós lemos fala de um Davi perseguido. O texto que nós lemos não mostra um Davi que está sendo celebrado porque matou Golias. O texto que nós lemos não mostra um Davi que está vivendo toda a estabilidade do seu reino. Não, o texto que nós lemos vai mostrar um Davi dentro de uma caverna, fugindo de um homem chamado Saul, porque queria matá-lo. Não era alguém que estava vivendo o melhor momento da sua vida, mas talvez o pior momento, porque foi alguém que foi ungido rei, mas agora estava sofrendo a perseguição de um rei que seria deposto para que ele ficasse no lugar. Era alguém que estava vivendo dentro de uma caverna. Não aquele Davi que foi celebrado pelas mulheres dentro de Israel, depois de matar Golias. Esse Davi de dentro da caverna é um Davi perseguido. Esse Davi de dentro da caverna é um Davi cansado. Era um Davi que dormia preocupado se Saul iria encontrar. E o fato é que é exatamente nesse momento da vida dele que chega uma notícia até ele. No momento de instabilidade, maninho. No momento em que ele se sente cansado. No momento em que ele está sendo perseguido. No momento onde ele está com medo. De um rei celebrado no trono, mas de um homem escondido dentro de uma caverna. E é normal, parece normal isso, de homens de Deus se esconderem em cavernas, sim ou não? Davi se esconde em uma caverna por conta de Saul. Aí tem um profeta que mata 400 profetas de Baal e corre e se esconde em uma outra caverna. Eu acho que esse profeta é Elias, amém. Quase me esqueci, irmão. Dentro de uma caverna, por quê? Porque está vivendo um momento de crise, porque está vivendo um caos emocional. E quantos de nós não chegamos aqui cansados? Quantos de nós não estamos aqui sobrecarregados?
Quantos de nós não estamos aqui vivendo uma vida frustrada? Quantos de nós não estamos aqui tristes por situações que nos decepcionaram? Quantos de nós? Quantos de nós não vivemos expectativas frustradas? Quantos de nós? Mas é exatamente nesse momento que chega uma notícia para Davi, dizendo que os filisteus estão invadindo uma cidade chamada Keila, estão saqueando a cidade chamada Keila. E nesse momento chega a notícia para Davi, de que Keila precisava de ajuda. Os filisteus pelejam contra Keila. E aqui eu acho isso profundamente revelador, porque quem precisava de ajuda? Quem estava dentro da caverna? Davi. Precisando de quê? De ajuda. Mas aí chega uma notícia de que ele precisa ajudar alguém, de que ele precisa servir a alguém. E chega essa notícia. Mas aí, sabe o que Davi vai fazer? Davi vai consultar ao Senhor. A Bíblia diz que quando chegou a notícia de que os filisteus estavam pelejando ou guerreando contra Keila, Davi vai consultar ao Senhor, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo perseguido. Davi ainda estava sensível à voz do Senhor. O problema é que quando nós estamos feridos, machucados, os nossos ouvidos se fecham para a voz do Senhor. Nós não conseguimos estarmos sensíveis àquilo que o Senhor pode falar para nós. E aí chega a notícia, ele consulta ao Senhor. E sabe o que Deus vai dizer para ele? Sabe o que Deus vai dizer para ele? Vai dizer assim: ei, levanta-te e vai. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós como igreja nessa manhã? Que mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo com medo, nós precisamos nos levantar e ir servir a quem está precisando. Olha para mim, existe alguém que precisa de você, existe alguém que o céu está levantando para que você possa sustentar. Existe uma vida que precisa da sua vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado. As pessoas não gostam que façam isso, mas olha para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: existe uma vida que você precisa sustentar. Existe uma vida que você precisa sustentar. Existe alguém que está precisando de você, ainda que você esteja com as suas dores, ainda que você esteja sangrando, ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja vivendo uma decepção. Existem vidas que precisam ser sustentadas por você. Existem vidas que precisam ser sustentadas por você. E às vezes, quando isso acontece, sabe o que nós fazemos, amado? Nós fazemos exatamente isso aqui: Deus, por que o Senhor está me pedindo para servir alguém se eu estou precisando de ajuda? Por que tem que ser eu? Por que não pode ser a irmã Maria que está bem? Por que não pode ser a irmã Elza, mas tem que ser eu? Sou eu que estou precisando, Moisés, de ajuda. Mas o Senhor diz: não, não é ele, não é ela, é você. É você. E talvez essa seja uma pergunta silenciosa para nós, não é? Quando aparece alguém para que nós possamos ajudar exatamente naquilo que nós estamos vivendo e passando. Você já prestou atenção nisso? Que às vezes você vai servir a alguém que está vivendo exatamente o pior momento da sua vida, e como você está vivendo a mesma coisa dessa pessoa.
É quando Deus te chama. E quando nós falamos isso, Senhor, por que o Senhor está pedindo para servir, sendo que eu estou precisando tanto, eu estou ferido? Porque existem fases da nossa vida que nós queremos parar um pouco e ficar quietos, é ou não é? É ou não é a verdade? Existem momentos da sua vida que você diz assim: ei, não quero sair daqui, quero ficar exatamente aqui. Aqui está confortável para mim. Esse é o lugar que... Mas o reino tem dessas coisas difíceis de entender, né? O reino tem dessas coisas. Às vezes, Deus usa pessoas cansadas para sustentar vidas quebradas. Deus tem disso. Não é porque Ele não se importa com a sua dor, não é porque Ele não se importa com a dor delas, mas porque o propósito não pode parar durante o processo. Davi estava fugindo de Saul, mas não perdeu a capacidade de ouvir o clamor de uma cidade. Ainda que estejamos passando por situações difíceis, nós não podemos perder a sensibilidade de olhar para o nosso próximo e sentir a dor do nosso próximo. Sabe por quê? Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos precisar de alguém. Não ache que você não vai precisar de alguém. Em todo momento, nós precisamos de pessoas. Em todo momento, seja ele bom ou ruim, você precisa de pessoas. E mesmo fugindo, mesmo sofrendo perseguição, Davi, ele tem a capacidade, ele não perde a capacidade de ouvir o clamor do aflito. Sabe, a gente precisa entender algo aqui. Davi, ungido rei, uma promessa sobre ele. E a pergunta é: como que eu carrego uma promessa e sou perseguido? Eu fico imaginando Davi dentro da caverna, dizendo assim: me ungiu rei, e agora eu estou sendo perseguido. Existe uma promessa sobre a minha vida, mas eu estou sendo perseguido. Eu tenho um destino profético que é reinar sobre Israel, mas estou vivendo dias emocionais sufocantes, vivendo dias que estão me sufocando, a minha alma está aflita, há uma aflição dentro de mim, e vivendo em meio a isso tudo, chega a notícia: você precisa descer e ajudar a cidade de Keila. Você precisa lutar. Como lutar se estou cansado? Como lutar se estou sendo perseguido? Como lutar? Quem precisa de socorro? Keila? Davi precisava de socorro primeiro, porque Saul estava o perseguindo. Mas mesmo sendo perseguido, Deus envia para socorrer alguém. E isto é reino. Diga para essa pessoa: isto é reino. O reino é você sustentar alguém, mesmo quando você precisa ser sustentado. Isto é reino. Porque no reino, às vezes, Deus permitirá que você sustente vidas enquanto a sua própria alma está em guerra.
O reino é assim. Davi não estava em uma posição confortável para ajudar ninguém, amados. O cara estava dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. E a gente sabe, pessoas que um dia tiveram uma predisposição à depressão, ou algumas que hoje nos assistem, que talvez esteja nesse estado, sabe como que é isso? Tem dias que você quer se trancar dentro de um quarto escuro e ficar ali por vários e vários dias, não quer ouvir a voz de ninguém. Eu não é assim. Isso acontece só comigo ou com você também? O problema todo é as pessoas achar que você é forte o tempo todo. O cara está dentro de uma caverna, precisando de socorro, precisando de ajuda, mas é chamado para ajudar alguém. E o interessante é que ele não diz assim: ah, não, mas eu que estou precisando, eu não vou não. A Bíblia diz que ele vai consultar ao Senhor, o Senhor diz assim: vai. Aí o interessante é que nos versículos seguintes, a Bíblia diz que os soldados que estavam com ele vai dizer assim: ei Davi, você está doido? Nós estamos escondendo de Saul aqui, dentro da caverna, num lugar seguro para nós, porque ele não sabe onde é que nós estamos. E você quer que nós vamos nos expor para lutar por uma cidade, quando nós estamos precisando de ajuda? As pessoas que estavam com ele. Mas aí a Bíblia diz, sabe o quê? Que Davi voltou a consultar o Senhor. Consultou o Senhor pela segunda vez, e o Senhor diz assim: ei Davi, levanta-te e vá, porque eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Você entende isso? Todas as vezes que você estiver vivendo um caos, todas as vezes que você estiver vivendo um momento crítico na sua vida, que Deus te chamar para sustentar alguém, Ele já providenciou a provisão para que você possa sustentar essa pessoa que Ele está te chamando para ajudar. Pode ter certeza disso. E isso não fecha portas para você, isso abre portas para você. Entenda isso. Entenda isso. Que mesmo cansado, prossiga. Que mesmo ferido, prossiga. Não pare. Mesmo ferido, continue. Agora, entenda isso. Imagina você ferido, cansado, com medo, perseguido, sangrando, e chega alguém dizendo assim: eu preciso da sua ajuda. Qual que é a lógica humana? Qual que é a lógica? A lógica é nós dizermos assim: primeiro eu resolvo os meus problemas, para depois eu servir o outro. Primeiro é os meus, eu já tenho os meus, vou colocar mais para cima de mim? Não. A lógica seria essa. Mas no reino, escute isso, no reino, o que acontece é que, em muitas vezes, Deus cura você enquanto você está servindo. E em muitos momentos, Deus cura você em meio ao processo que você está vivendo. Em muitos momentos, Deus está curando Davi ali, mostrando para ele o cuidado. Porque Davi não deixou que a sua dor o tornasse improdutivo para alguém, para servir a alguém. A sua dor não pode deixar que você se torne improdutivo em ajudar alguém, em servir a alguém.
Porque existem muitos momentos existem sofrimentos que nos fazem amadurecer, e existem outros que vão nos paralisar por completo. E sabe quem é que tenta fazer isso? O inferno tenta fazer isso o tempo todo, dizendo para você: olha, você é uma pessoa que está cheia de dor. E o que o inferno quer fazer é exatamente isso: é dizer para você que você está sendo consumida pela dor, e sendo consumida pela dor, você deixa de perceber o propósito que está ao seu redor, o propósito pelo qual você foi chamado. Todos nós aqui, entenda isso, todos nós que estamos aqui fomos chamados para um propósito. Você não está aqui simplesmente por estar, entenda isso. Talvez você ainda não tenha entendido qual é o propósito da sua vida, mas existe um propósito para você. Ei, olha para essa pessoa e diga: existe um propósito para a sua vida. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamada para um propósito. Existe um propósito para a sua vida. E nada pode parar o seu propósito. E o interessante agora vai ficar ainda melhor. Porque Davi desce, peleja contra os filisteus, vence os filisteus. Ou seja, o céu te chama para sustentar vidas, amém? Quem está sustentando as vidas de Keila? Davi, que foi chamado, amém? Mas o interessante é que Davi salva Keila, mas Keila não sustenta a vida de Davi, porque no versículo de número 12, a Bíblia diz que o Davi faz uma pergunta para o Senhor. Versículo de número 12, se puder colocar para mim, por favor, 23, 12. E perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Olha para quem que Davi está perguntando. Não é para a cidade de Keila. Está perguntando para quem? Tudo aquilo que Davi ia fazer, ele consultava ao Senhor. E ele está perguntando: entregar-me-ão nas mãos de Saul, eu e os meus homens? A cidade de Keila me entregarão? Olha o que o Senhor diz para ele: vão te entregar, Davi. Vai te entregar. E aqui é algo interessante, que Davi está vencendo e vence os filisteus. Keila é totalmente sustentada por ele, preservada por ele. Famílias continuam vivas por causa dele. Mas aí ele descobre que a mesma cidade que ele sustentou e protegeu é a cidade que quer entregar ele para o inimigo dele. Nem todas as pessoas que você vai servir e vai sustentar irão reconhecer aquilo que você fez por elas. Não faça esperando o reconhecimento delas. Faça porque você carrega um propósito dentro de você. Faça porque você carrega um propósito dentro de você. Talvez, amado, servir pessoas e talvez essas pessoas nunca irão compreender o sacrifício que um dia você fez por elas. Talvez você vai servir alguém, vai ajudar alguém, vai sustentar alguém, e essa pessoa que você fez tudo isso um dia nunca vai compreender o sacrifício que você fez pela vida dela.
Talvez você pode até ouvir assim, mas eu não pedi para que você fizesse isso. Eu não te pedi para me ajudar. Só que Davi me ensina algo aqui extremamente importante para a minha vida e para a sua também. Ele nos mostra uma dimensão espiritual pela qual nós fomos chamados, em que ele não condiciona a sua obediência à reação das pessoas. Ele obedece a quem? A voz do Senhor, porque o Senhor diz para ele o quê? Levanta e vai. E muitas vezes nós ouvimos Deus falar audível aos nossos ouvidos e ao nosso coração, dizendo assim: ei, ajuda, se sacrifique por ela, faça por ela, porque Ele está entendendo que mesmo que eles não sustentem Ele, eu ainda assim fui chamado para servir. O Senhor está chamando pessoas aqui para servir. E aí, baseado nessa história de Davi em servir, em situações desfavoráveis, eu já preguei isso aqui, eu vejo uma outra história que se encontra, que vai desaguar numa terceira história que eu vou falar aqui. Então nós vimos Davi sendo perseguido dentro de uma caverna, e veio um pedido para ajudar a uma cidade. Ele se levanta, vai, serve quando ele precisava de ajuda. E eu vi um outro homem vivendo a mesma situação. Alguém que tinha uma promessa, que carregava uma promessa. Davi carregava uma promessa, foi ungido no passo que seria o quê? Rei. Um rapaz tem um sonho, recebe uma túnica, e o sonho é sobre uns peixes, que o coloca como um governador, cargo de governador de um estado chamado Egito. Só que nunca havia tido um cargo de governador no Egito. E até hoje não existe um cargo de governador no Egito. Só houve um criado por Deus para cumprir uma promessa sobre a vida de um escolhido dele chamado José. E aí, a mesma atmosfera, é ou não é? José está preso injustamente, vendido pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, preso injustamente, mas ainda assim, preso injustamente, é um homem que interpreta sonhos, mesmo estando preso, ele interpreta sonhos. E aqui eu aprendo algo, que a prisão não conseguiu matar a utilidade de José. A sua dor não pode matar a utilidade que você tem na vida de outras pessoas. A sua ferida não pode matar a sua utilidade na vida de outras pessoas. E talvez essa seja uma pergunta de Deus para a igreja nessa manhã. Quem você se tornou depois que você foi ferido? Quem você se tornou depois que você foi machucado? Por que tem tanta gente que se fechou depois que foi machucado? Por que tem tantas pessoas que depois da dor se fechou? Por que tem tantas pessoas que depois da decepção se endureceu? Por que tem tantas pessoas que depois da injustiça deixou de servir? Talvez essa seja a pergunta de Deus para nós nessa manhã. Por quê? Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Mas a resposta está aqui, que mesmo José continua sendo resposta mesmo dentro da prisão. Davi continua sendo resposta mesmo dentro da caverna.
E você continua sendo resposta, mesmo carregando as suas dores e as suas feridas. Você é resposta de Deus na vida de alguém. Fala para essa pessoa, me ajuda. Diga, você continua sendo resposta de Deus na vida de alguém. Continue sendo resposta de Deus na vida de alguém. E aqui eu estou partindo para o final. Agora olhem para essa história. Davi está na caverna e tem que ajudar uma cidade. José está dentro da prisão e interpreta sonho. Jesus está na mesa, sabendo quem iria traí-lo. Sabia quem iria trair, sabia quem fugiria, sabia quem o negaria, e mesmo assim, ele continuou servindo. Mesmo assim, ele lança sua capa e lava os pés daquele que iria traí-lo, daquele que disse que nunca o deixaria, daquele que nunca duvidaria dele. Mesmo assim, ele continua servindo a eles. Lava os pés, multiplica pães, cura pessoas e nos ama até o fim. O reino não é sustentado por reciprocidade. O reino é sustentado pela sua natureza. E a natureza de Deus é uma natureza de servo, porque Ele sempre está disposto a servir. Sempre está disposto a servir. Por quê? Porque essa era a essência dele. A essência de Deus era servir. E a parte mais profunda disso tudo é que Davi poderia ter dito assim: não vale a pena ajudar ninguém. José poderia ter dito assim: ninguém se importa comigo. Jesus poderia ter desistido da cruz. Mas homens chamados por Deus entendem apenas uma verdade: se eu permitir que a dor altere a minha essência, então o inferno venceu uma parte de mim. Não permita que a dor altere a essência que você carrega. Não permita que o inferno retire de você a natureza que você carrega, porque nós carregamos a natureza de Cristo. Vou repetir, te dá uma chance. Nós carregamos a natureza de Cristo. Nós carregamos a natureza de Cristo. Sabe, essa é a geração das crises. Já prestou atenção nisso? Que essa é a geração das crises. Todo mundo vive em crise. Crise existencial, crise financeira, crise sentimental, crise familiar. É a geração das crises. O problema é que nessa geração das crises há pessoas feridas demais para continuar amando. Há pessoas cansadas demais para continuar servindo. Há pessoas frustradas demais para continuar acreditando nas pessoas. Eu sempre vou acreditar nas pessoas, amado. Por mais que eu me frustre, por mais que eu me decepcione, eu sempre vou acreditar em pessoas. Sabe por quê? Porque se eu acordo todos os dias, é porque tem alguém que ainda acredita em mim. Porque o dia que ele não acreditar em mim, eu não acordo. E é por isso que eu preciso confiar e acreditar nas pessoas. Porque o reino ainda é sustentado por gente que se permanece disponível mesmo sangrando. Aleluia! Glória a Deus! O que torna Davi grande não é Golias.
O que tornou Davi grande não é Golias. Porque derrotar gigantes diante de multidão ou de multidões é extraordinário. Mas continuar servindo depois de ser ferido é entender o real propósito da sua vida. E aqui vai uma revelação para você. Tem tempo, hoje eu estou no controle. Olha uma revelação aqui para você. Você aprendeu que Davi foi homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu do pecado, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te fugiu a palavra. Deixa eu te frustrar. Coloca para mim, por favor, Atos, capítulo 3:13, se não me falha a memória. Não é esse. Peraí, obrigado. Não é esse. Peraí, obrigado, mas eu vou achar aqui. Me deu uma... Atos 13:36. Atos 13:36. Errei por pouco. Atos 13:36. Sabe por que Davi é considerado homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele se arrependeu dos seus pecados. Aqui está a maior revelação de que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque na verdade, tendo Davi o quê? Leia comigo, igreja. Tendo Davi o quê? Não, diga isso com mais ênfase. Tendo Davi o quê? Servindo a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Mas a parte A do versículo diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Existe uma versão que diz assim: e tendo Davi cumprido com a vontade de Deus na sua geração, ele serviu. Aqui está a essência de quem é o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele se arrependeu de pecados, porque arrepender de pecados todos nós podemos nos arrepender, mas cumprir com a vontade de Deus servindo é o que mais nos confronta hoje. Fazer a vontade de Deus. É por isso que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Sabe quando nós nos tornaremos homens e mulheres segundo o coração de Deus? Quando nós começarmos a servir de verdade. Aí sim, nós seremos chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque nós estamos cumprindo com o propósito. Porque o que foi dito lá em Atos, quando Davi é ungido, o rei? O que o Senhor diz? Achei Davi da casa de Jessé, um homem segundo o meu, para fazer toda a minha vontade. Entende isso? Quando nós fazemos a vontade do Senhor, servindo a pessoas em qualquer momento da nossa vida, nós estamos nos tornando homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aleluia! Nós precisamos disso. Então o que torna Davi grande não é Golias, é servir mesmo ferido. O que torna José poderoso não é o governo do Egito, não é o palácio, é a prisão. O que torna Jesus poderoso não é apenas o fato dele ressuscitar, é o fato dele amar até o fim aqueles que o crucificaram.
É isso que faz com que nós nos tornemos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Sabe, nessa manhã, o reino, e o Senhor me trouxe aqui para dizer que o reino procura por pessoas assim, pessoas que não param por conta da ingratidão, pessoas que não abandonam o propósito por conta da dor, pessoas que não deixam o amor morrer por conta das feridas. E eu estava falando aqui, abrindo aspas, eu estava falando aqui antes de começar a escola bíblica para alguns casais, que sempre que vier uma seta do inimigo dizendo para você se separar, para você se divorciar, para isso, para aquilo outro, lembre-se do que um dia uniu você. O que uniu você foi o amor. Lembre-se sempre do primeiro estágio. É por isso que o Senhor diz assim: ei, volta ao primeiro amor. Porque Ele está dizendo: ei, lembra daquilo que uniu você. O que uniu você foi o primeiro amor. Lembre-se disso. Não deixe que a dor impeça você de amar. Não se esconda enquanto existem pessoas que precisam de você. Porque existem pessoas que só servem quando estão felizes. Existem pessoas que só fazem algo quando tudo está bem. Existem pessoas que só fazem algo quando dão para se fazer. Mas existem outras que entenderam algo maior, que a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida não pertence mais a mim. Eu tenho um senhorio sobre a minha vida. Quando eu digo Senhor, Senhor, é porque eu estou dizendo: eu tenho alguém que governa a minha vida. Sabe por que Davi foi? Porque ele entendeu que tinha alguém que governava a vida dele. Que o cargo e o título que estava de rei sobre ele não conquistou, foi dado como graça para ele. E por isso ele servia. Porque alguém governava a vida dele.